Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua casa. Como família, como igreja, amados, a honra que é estar na presença do Senhor. É extraordinário demais. Senhor, nós te agradecemos e te engrandecemos, porque não há Deus maior, não há Deus melhor. Obrigada, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu és. Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Damos glórias ao Pai, damos glórias ao Filho e damos glórias ao Espírito Santo de Deus. Santo é o Teu nome. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Por isso, Senhor, que o meu eu se cale, Pai. E que o grande eu sou me use como uma ferramenta em Tuas mãos. Pois sem Ti, Senhor, nada, absolutamente nada poderei fazer. Ai de nós se não for a Tua misericórdia, a Tua graça, a Tua capacitação, o Teu sustentar. Reconhecemos a nossa insignificância diante de Ti, Pai. E nos entregamos totalmente a Ti, somente a Ti, em nome de Jesus. João 11, 39 diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Ou seja, se liga, Marta, presta atenção no jogo. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviastes. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Glórias, aleluias. Amados, Jesus nos mostra, por exemplo, Ele nos mostra na prática, que fé, submissão, obediência, resulta em autoridade, poder, para vivermos o sobrenatural, para movermos o sobrenatural. Receita de poder: fé, obediência, submissão ao Senhor. E isso está disponível para todos os que creem. Não é para A, para B, para C, não. Todos os que creem. Tirem a pedra, ou seja, tire todo o impedimento para o milagre. Tira toda a incredulidade, tira todo o egoísmo, tira toda a rebeldia, a soberba, a arrogância, a prepotência, tira tudo, faz faxina. O cenário fora do sepulcro era de impossibilidades. Já foi, já morreu, já era. O tempo acabou. Quantas vezes nós estamos como Marta, vendo as impossibilidades? Outras vezes nós estamos como Lázaro, ficou morto, dentro de uma sepultura, escura, sem vida, úmida, fedendo, sem esperança nenhuma, devorado por bichos, sentimentos e pensamentos que corroem o nosso corpo e a alma, às vezes por culpa, às vezes por nos sentirmos tão pequenos, incapazes, achando que a bênção é só para o outro, que o outro é melhor. Deus não faz acepção de pessoas. Muitas vezes estamos de mãos e pés atados pela incredulidade que nos paralisa, sufocados pela opressão, olhos vendados, sem direção nenhuma. E tudo isso, amados, por causa do pecado, da nossa desobediência, por causa da ignorância. Porque nós não conhecemos muitas vezes o caráter, o amor do nosso Pai. Aquele que nos chama filhos, por falta de conhecimento das Escrituras. E aí,
Olha o que Oséias 4:6 diz. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. A verdade que liberta. A verdade que é Cristo. E lembra que Jesus falou assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha isso, foi para isso que ele veio. E nós temos, amados, que nos posicionar como ele nos ensinou. Precisamos ter uma mudança de mentalidade para podermos viver de forma extraordinária, que foi para isso que ele veio. E como que nós podemos fazer isso? Tira as pedras. Tira as pedras. Olha para cima, porque é de cima que vem o socorro. Agradeça antes de sair uma palavra da tua boca, ele já conhece o que vai sair. Antes mesmo que saia uma palavra, porque ele conhece o pensamento, o coração, cada desejo, cada carência, cada necessidade. Agradecer, amados, é uma chave extraordinária para a vitória. A gratidão no pouquinho, no pequeno, nos detalhes. Ser fiel no pouco, que muitos te colocarei. Amo esse versículo. Bradar com autoridade diante do impossível. Eu não sei qual é o seu impossível, quais são os seus impossíveis, mas você tem autoridade. Olha só, Lázaro sai para fora, cenário de morte, já estava consumado, a morte estava estabelecida já fazia 4 dias. Ousadia e intrepidez, pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é tudo, amados. Isso que o Senhor quer que nós façamos. Tiramos todo o impedimento, toda a limitação, toda a morte, toda a atadura das nossas vidas. Através da fé e da obediência. São chaves. E só acredita quem conhece. Só obedece quem acredita. Isso nos dá um poder, uma autoridade para dizer à morte, sai em nome de Jesus. Para dizer ao paralítico, levanta e anda em nome de Jesus. Pobreza sai, dívida sai em nome de Jesus. Tudo que se levanta contra a tua vida, você tem poder e autoridade para dizer, sai em nome de Jesus. Não há limites para o poder do nosso Pai. Ele quer se manifestar nas nossas vidas e através das nossas vidas. A obediência, amados, e a fé, elas são inseparáveis. E só tem quem ama, de verdade. São bases da estrutura de um relacionamento verdadeiro com Deus. Não tem como construir um relacionamento com Deus sem fé, sem obediência, sem amor. O que é a fé, Helena? É confiar nas suas promessas, é confiar nele. E viver de acordo com essa fé, com essa confiança. Hebreus 11:1 diz assim, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, ainda. A fé, ela não é baseada em evidências, em possibilidades. Ela é baseada na confiança, no poder de Deus. Eu vivo porque creio. Posso crer no amanhã porque Ele vive. Tente a profundidade disso, o que está disponível. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é uma resposta prática, evidente, do nosso amor por Ele. A nossa fé genuína é a obediência. E a fé, amados, ela nos blinda contra investidas do inimigo. Ela que nos protege. João 14:15 diz assim,
Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A fé produz obediência e boas obras. Pois a fé sem obras, sem atitudes, sem posicionamento, ela é morta. Ela não vale de nada. Por isso, entende que é uma questão de escolha, de posicionamento? De tomar para nós aquilo que está disponível para nós. E temos que tomar cuidado com a motivação da fé e da obediência. A fé e a obediência, ela não pode ser porque eu estou com medo. Ou porque eu quero conquistar algum benefício. Mas é por amor, é por honra, por gratidão. 1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Lembra quando Deus pediu que Abraão sacrificasse Isaque, o seu filho único, filho da promessa? Lembra o que Abraão fez? Rapidamente ele saiu para obedecer. E no caminho ele falou assim: eu vou com o moço, mas eu volto com ele. Quando o menino perguntou para ele assim: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá o cordeiro para si. Amados, nem que seja na última hora, Deus não precisa de tempo para agir, Ele é dono do tempo. Então não se preste, não preste atenção na mentira do diabo quando fala, não dá mais tempo. Já morreu, já acabou. É mentira de Satanás para nos roubar, para nos destruir. Helena, como é que eu chego nesse nível de fé de Abraão? Seguindo os exemplos de Jesus. Orando, jejuando, buscando nas madrugadas, obedecendo, honrando a Deus, porque tudo que ele falava assim, ele falava assim: eu falo o que o Pai me mandou falar, eu faço o que o Pai me mandou fazer. Seguindo os passos de Jesus, nós alcançaremos essa fé. E Ele é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. O Espírito Santo é fundamental nesta caminhada, amados. Nós temos a nossa parte. Nós escolhemos, nós nos posicionamos e Ele nos ajuda. Esforça-te que eu te ajudarei. Então eu tenho o nosso esforço, tenho a nossa escolha. Mas Ele está prontinho para nos ajudar. Se você não é batizado no Espírito, busque com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, amado. Ore, busque, jejue, busque o batismo com o Espírito Santo, porque isso vai te fortalecer, isso vai desvendar os teus olhos, abrir os teus ouvidos, abrir o teu entendimento. Se você já é batizado, exercite o falar em línguas. Ore, jejue, busque os dons, busque mais intimidade com o Senhor. Ele só está esperando o nosso posicionamento, um passo de fé. Um passo. E aí, amados, quando a gente se posiciona no Senhor, quando nós estamos nessa dimensão, sabe aquela paz que transcende todo entendimento, independente das circunstâncias? Sabe aquela prosperidade onde você prospera em todas as áreas? Sabe aquela maturidade que a gente sabe que a gente precisa? Aquela sabedoria, aquele conhecimento, aquele entendimento diante das circunstâncias impossíveis? Ele nos dá, porque estamos amalgamados com Ele, estamos ligados numa intimidade profunda com Ele. Quem poderá nos deter? Ninguém, nada e ninguém. Só nós podemos desperdiçar as promessas, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas, por falta de obediência, por falta de posicionamento. Ele é a presença viva, o Espírito Santo é a presença viva e ativa em nós, que nos capacita, que nos guia, que nos consola e que nos transforma.
Olha o que Ezequiel 36, 26 diz. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. Eu os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Aleluias. Entrega o teu coração. Entrega o teu viver. Entrega as tuas dificuldades. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 17 fala assim: somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos do seu sofrimento, para que também participemos de sua glória. Deus quer manifestar a glória dele nas nossas vidas e através de nós. A criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quantas pessoas estão aguardando a nossa manifestação, nosso posicionamento de santidade, de poder, de autoridade? Quantas vidas? Quantas vidas estão se perdendo porque nós não nos posicionamos? Porque os filhos de Deus não estão se manifestando. Gálatas 22, 23 diz assim: esses são os frutos que o Espírito Santo produz em nós, de obediência e santidade. Olha só, que coisa linda. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há acusação, não há condenação. Gálatas 5:24 diz assim: os que permanecem a Cristo Jesus, crucificam a carne e suas paixões e seus desejos. Como é que eu faço isso? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para nos ajudar nessa caminhada. Porque não é fácil. Nós sabemos que não é fácil. Mas Ele está pronto a nos ajudar. Olha só. Tiago 12, 14 e 15 diz assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Lembra que um abismo puxa outro abismo? Por isso que a gente tem que estar atento aos detalhes, os pequenos detalhes, amados. Porque nós começamos, às vezes, num errinho, não dando importância. Nada a ver, isso não tem problema não, o que tem? E aquilo vai nos puxando para um abismo, vai nos seduzindo. Entende a estratégia do inimigo para nos enredar? Ele atrai, ele nos distrai e ele nos destrói. Essa é a estratégia dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sai para fora. Sai para fora. Entrega tudo para o Senhor. Entrega suas imperfeições, fraquezas, desejos, incredulidade, frustração, raiva. Entrega ao Senhor toda a ansiedade, toda a culpa, todos os pecados. Entrega. Lançai sobre Ele todo o teu jugo. Lançai.
tudo que é limitador, tudo que é impedimento. Peça para o Espírito Santo ajudar, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós temos uma dificuldade de entender aonde está a nossa dificuldade. Aonde está a nossa fraqueza, o nosso erro. Às vezes a gente pensa que algo está resolvido, ou que somos fortes, e está tudo certo, e somos pegos desprevenidos muitas vezes. Somos humanos, somos falhos. Mas Ele fala, esforça-te que eu te ajudo. Entende, amado, que sem a ajuda do Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Somos fracos. Mas para termos essa ajuda, nós precisamos pedir, nos posicionar, buscar. Não é só Ele. Não é aquela coisa, sabe, Espírito Santo, me ajuda aí. E eu vou lá para a Netflix. Eu vou para o meu dia a dia. Não, amados. Quanto tempo você tem tirado? Quanto tempo eu tenho tirado? Em oração, em intimidade com o Senhor. Em adoração. Quantas distrações do dia a dia, do trabalho, da vida corrida que nós temos, que é uma estratégia do inimigo. Para quê? Para nos roubar. E a gente se distrai, o tempo passa, o dia passou. Não orei. Estou cansada, vou dormir. Senhor, obrigada por esse dia, obrigada por essa noite, amém. Tchau. Abençoa essa noite. Tchau. É isso que nós temos para oferecer para o Senhor? É isso que Ele espera de nós? É assim que nós vamos conseguir ter uma intimidade, construir um relacionamento verdadeiro com Deus e genuíno? Algumas vezes na minha vida eu perguntei assim, Senhor, como é que eu te amo? Como é que eu sei que eu te amo? Essa dúvida paira às vezes. Eu acho que todos nós às vezes nos perguntamos, será que eu amo de verdade? E aí eu comecei a orar, Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar de um jeito, Senhor, que eu desfaleça de amor. Que até que nada mais importe. Pode me chamar de doida. Pode me chamar do que quiser. O que importa para mim é agradar o teu coração. Até que nada mais importe. Entende que Deus tem coisas tão grandes, tão maiores. Ele tem coisas, amados, que ainda nós não conseguimos pensar, pedir ou imaginar para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. E muitas vezes nós estamos estacionados, parados, enxugando gelo, patinando no seco. Nadamos, morremos na praia. Porque estamos com os nossos braços fortes, queremos ser independentes do Espírito Santo. Não reconhecemos a importância do Espírito Santo nessa jornada. Ignoramos. Atos 1:8 diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Não há limites, não há fronteiras, não há tempo que possa impedir o amor do Senhor, o agir, o poder extraordinário, sobrenatural dele sobre nós. É o Espírito Santo que nos capacita para vivermos o sobrenatural independente das dificuldades. Para nos dar ousadia e intrepidez e mandar Lázaro sair, o morto ressuscitar. Para ressuscitar os nossos sonhos. Quantos sonhos foram perdidos? Quantos sonhos nós sepultamos? Para andar sobre as águas. Porque se o mar não se abrir, amados, nós andaremos sobre as águas. Para falar para o sol, retroceda. Tempestade, cala-te em nome de Jesus. Dificuldade, sai da minha vida em nome de Jesus. Incredulidade, apatia, sai da minha vida em nome de Jesus Cristo. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo.
fé e obediência nos levam num nível, amados, onde tudo que é impossível é possível para o que crê. Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Eu testemunhei muitos milagres na minha vida. Na vida do papai, na vida da mamãe, que teve mal de Parkinson, mal de Alzheimer. Teve aneurisma. E o Senhor a curou. De tudo. Eu, amadas, eu nasci. As minhas tias contam, mamãe conta, que quando eu nasci, elas pegavam na minha cabeça, a marca das mãos, dos dedos, ficava na minha cabeça todinha. Lembra, antigamente, a velha guarda vai lembrar, o tal do miolo mole? Literalmente eu nasci com miolo mole. Mas o Senhor me curou e hoje estou aqui por causa do poder dele. Porque tinham pessoas que oravam por mim, que o Senhor tinha um propósito. Há pouco tempo atrás, eu e o Roberto, nós vivemos uma situação onde todo mundo falou: acabou o tempo, já foi, já era, não dá mais, é impossível, isso não vai acontecer. Tipo, tira teu cavalinho da chuva. E aí eu escrevi para ele uma mensagem e disse assim: Jeová Tzidkenu se manifestará, ele é a nossa justiça. Amados, foi tão extraordinário que todas as pessoas envolvidas, os profissionais envolvidos, ficaram perplexos. Porque não tinha solução, não tinha como mudar aquela situação, aquela sentença, aquela história. Não tinha para nós. Mas para o Deus do impossível, tudo é possível. Ele é dono do tempo, dono do ouro, da prata. Tudo está em suas mãos. E milagres, amados, não se explica não. Se vive, desfruta. É simples assim. Salmos 81, 13 diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários, eu o sustentaria com um trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre das rochas. Deus, como tu és maravilhoso. Deuteronômio diz, amado, que se nós obedecemos, se nós somos fiéis, as bênçãos nos alcançarão. Você imagina a bênção vindo ao nosso encontro? E é assim que acontece. Porque o Senhor nos surpreende, Ele é Deus de surpresa. Deus de surpresa. Diga bem-vindo ao Espírito Santo, todas as manhãs. Ore, jejue, busque. Busque poder que vem do alto, que é o próprio Espírito Santo. Porque Jesus veio para nos dar vida em abundância. Amém? Queria convidar o ministério de louvor. Amados, ore comigo. Sentado, em pé, na liberdade do Espírito Santo. Ore. Entregue ao Senhor todas as suas limitações, dificuldades, toda a sua falta de direção. Entregue a sua vida ao Senhor de uma forma extraordinária. Senhor, nós te agradecemos e te engrandecemos. Sabemos que em tuas mãos estamos seguros. Sabemos que não há Deus maior, não há Deus tão grande, não há Deus como tu. Não há outro além de ti. Perdoa os nossos pecados, voluntários e involuntários, por pensamentos, por palavras, por atitudes, sentimentos, por incredulidade, procrastinação.
Em nome de Jesus, Pai. Tantas vezes, Senhor, temos, Senhor Deus, ignorado a Tua doce voz. Abre os nossos ouvidos, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos. Senhor, dirige os nossos passos. Que possamos sentir como Tu sentes, pensar como Tu pensas, Senhor. Oh, Deus, entregamos toda a nossa limitação a Ti. Todo impedimento, todas as ataduras, Senhor, caiam por terra em nome de Jesus. Queremos tirar neste dia, Senhor, tudo aquilo que é impedimento das nossas vidas. Vem, Senhor, com Teu perdão. Batiza-nos com Teu Espírito. Renova os dons, Espírito Santo. Queremos sim, Senhor, fluir nas Tuas águas, Pai. Vem sobre nós com força, poder e autoridade, quebrando toda a resistência, toda a lógica humana, Pai. Oh, de que mastera lamas. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Dá-nos corações quebrantados e contritos diante de Ti, Espírito Santo. Vem com o Teu fogo. Vem como vieste em Pentecostes. Vem sobre nós. Queima tudo que não provém de Ti. Pois nós queremos navegar nas águas do Teu Espírito, Pai. Revela-nos, Senhor, a Tua glória. Revela-nos, Senhor, a Tua unção. Vem batizando, vem renovando. Precisamos de Ti, Pai. Chora, malabasteira, labasteira, lamassai. Cante, adore, entregue o seu melhor ao Senhor. Entregue tudo a Ele. Não há limites para o poder de Deus agir na sua vida, amados. Oh, derá lamacheira, labasteira, lamasteira, dele, queira, labasteira.